Shalom. Shalom, shalom. Glória a Deus. Convida 22 pessoas, por favor. Eu sei que não custa nada para você. Aperta o botãozinho, convida 22. Ah, apóstolo, eu só quero convidar 13. Não tem problema. O importante é que você convide. Hoje nós vamos falar sobre igrejas incendiadas. A sua igreja precisa do fogo de Deus, mas daquele fogo legítimo, não é do fogo estranho, não. Aquele fogo que você fala, meu Deus, Deus está nesse lugar. Como é que faz? Né? Eu vou receber hoje aqui o meu mentor, meu pai espiritual, o apóstolo Jefferson Neto. Vou colocar ele aqui na tela para eu apresentá-lo para vocês. Amém? Convida 22 pessoas. Faz isso. Não seja tímido. Espera aí. He that can hear the whisper of your heart. Pronto. Shalom. Paz, meu irmão. Me ouves? Te ouço perfeitamente. Amém. Que bom, porque a fé vem pelo ouvir, né? Você sabe que a maior parte das pessoas falam errado esse versículo. Porque as pessoas dizem, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas não é isso que está escrito. Está escrito, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Exato, exatamente. E tem uma série de textos na Bíblia que o texto está escrito de uma forma e as pessoas acostumaram a citar de outra, né? Esse dia eu estava falando sobre ensina
a criança no caminho que deve andar, né? Todo mundo fala o caminho. Ensina a criança o caminho. Não, ensina no. Quer dizer, você tem que estar lá também para você poder ensinar. Que diferença, hein? Muita diferença. Uma vez eu vi o Silas Malafaia falando assim, amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Quando ele falou isso, eu falei, hoje eu te peguei. Pensei, né? Que ele é muito inteligente, né? Porque não está acima de todas as coisas. Não existe isso. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, do teu entendimento. Exato. Gente, esse aqui é o apóstolo Jefferson Neto. Ele deve se apresentar também. Ele está nos Estados Unidos, ele reside lá. Ele administra uma rede apostólica de cobertura espiritual, na qual eu tenho a alegria de fazer parte. Ele é um pastor de uma igreja, ele também administra outras igrejas, ele está abrindo igreja. Ele é um avivalista, ele prega sobre o avivamento e ele leva essa mensagem pelo mundo. Já pregou em vários países, estará aqui em abril no Brasil novamente. E quero dar liberdade, apóstolo, fica à vontade, a casa é sua. Obrigado, queridão. Estamos na região da Grande Boston, estou numa cidade chamada Framingham, que está a mais ou menos 30 minutos de carro do centro de Boston. Claro que esse tempo depende muito de trânsito, né? Esses 30 minutos, às vezes, pode aumentar para 1 hora e meia, porque aqui nos Estados Unidos, impressionante, todo mundo tem carro e toda a família tem um carro para cada integrante da família. É uma coisa maluca. Então, uma família com 5 pessoas tem 5 carros na garagem, né? Se todos estiverem na idade de dirigir, logicamente. Então, você imagina quando você pega um trânsito, né? Aqui a gente chama de busy, né? Um trânsito fechado, né? E você imagina como é que é, né? Então, mas não estou longe de Boston, estou bem perto, por sinal, bem perto, e só que numa região melhor de se morar, mais tranquila, mais residencial, entendeu? E uma região muito boa, comercial e tudo, mas mais tranquila, né? Já o meu filho mora bem perto de Boston mesmo, bem perto da cidade de Boston. Uma região um pouco mais agitada, um pouco mais difícil, né? E aqui estamos por 22 anos, né? Agora, em janeiro de 2023, completamos 22 anos morando nos Estados Unidos. Olha o mistério do 22. Olha o 22 de novo aí. Então, é isso. E aqui nós estamos desenvolvendo um ministério que, além de ser um ministério local, né, nós temos uma igreja local aqui, e é uma igreja pequena, não é uma igreja grande, né? Dificilmente você vai encontrar igrejas grandes, imigrantes. Claro, tem suas exceções, né? Por exemplo, a Lagoinha, em Orlando, é uma igreja grande, mas que já veio pronta também, né? Já veio com a fama, já veio com investimento, com uma série de coisas, então chega e já começa grande. Exatamente. Então, são casos extraordinários assim. Em linhas gerais, a coisa segue o padrão convencional de Deus, né? Que é a lei da semente. Tudo começa pequeno, né? Tudo começa pequeno. Eu estava falando ontem no culto que as sequoias gigantes lá do Yellowstone, tem sequoias lá imensas, né? Tem uma lá que precisa de 11 pessoas de mãos dadas para conseguir fazer a circunferência dela. Meu Deus, uau! Imensa. Mas eu estava ontem, domingo, pregando, falando sobre isso, né, dizendo, essa sequoia, um dia já foi pequena. Um dia ela já foi tão frágil que uma criança poderia tê-la matado e destruído, né? Tudo começa pequeno. Deus preferiu que fosse assim, talvez até para nos passar a noção de humildade, de quebrantamento, que ainda assim, ainda tem gente arrogante. Você imagina se todo mundo começasse grande, né? Então, o iniciar pequeno é uma forma, a lei da semente é uma forma de Deus nos passar a mensagem da humilhação, do quebrantamento, da pureza de coração,
E Jesus disse para os seus discípulos, né? Quem aqui quiser ser o maior, que seja o menor, né? Seja o que serve os outros, né? Então, Jesus já cantou a pedra de cara. Então, o que ele fazia durante basicamente todo o tempo que ele esteve aqui na Terra? Ele servia o outro, sendo ele o maior de todos, né? Sendo ele o grandioso, sendo ele o único homem que pisou na Terra e teve uma vida santa e perfeita, sem qualquer incidente, foi ele. E ainda assim, o coração dele era de serviço. Ele servia a todos. Lavou os pés dos seus discípulos sem nenhuma dificuldade, porque o coração dele era de servir. Então, eu acho que é um bom exemplo para nós, inclusive para a gente abordar o assunto de hoje, né, igrejas incendiadas. Eu estava meditando hoje sobre essa live e pensando o melhor caminho para abordar esse assunto. E aí eu lembrei de uma palavra que o Senhor me deu sobre poder, glória e unção, né? Poder, glória e unção. Antes de eu entrar nesse assunto, praticamente, propriamente dito, eu quero só concluir o que eu estava dizendo. Tudo que eu vou falar daqui para frente, que tem a ver com a glória, a manifestação da glória, tem a ver com a manifestação do poder de Deus, e tem a ver com a operação da unção, que, na minha opinião, são os três responsáveis por uma igreja incendiada. Quando eu entendo bem o que esses três são, né? Eu posso ter uma igreja incendiada, um foco de avivamento, de mover do Espírito acontecendo no meu ministério por onde eu passar, né? Mas a base para esses três é a humildade. Se eu não começar pela humildade, eu posso esquecer os outros três. Porque algumas pessoas, por terem dons específicos, carismas específicos, elas conseguem muito bem manter um certo fogo aceso durante anos do seu ministério. Porque o carisma dela ajuda a manter aquilo aceso. Tá? E aí o que acontece? Aquela pessoa desenvolve uma série de maus hábitos. Ela é soberba, ela é orgulhosa, ela não zela pela santidade, ela faz coisas, ou diz coisas, ou age de uma forma indevida com outras pessoas, ela se corrompe financeiramente, mas porque ela tem um carisma que simula muito bem o incêndio do Espírito, ela segue por anos a fio fazendo aquilo como se tudo estivesse bem, até o momento da tragédia, do desastre, né? Então, quando a pessoa, antes de qualquer coisa, entende isso, que ela está... que a humildade dela é um instrumento divino para fazer as outras três coisas funcionarem, ela vigia o coração. A Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque é dele que procedem as saídas da vida, né? Então, se eu não guardar o meu coração, olha só, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque é dele que procedem as saídas da vida, ou as fontes da vida, como diz a atualizada. Então, imagina quanta coisa boa, preciosa você tem para guardar. Você tem a sua esposa para proteger, para guardar, seus filhos, você tem seu ministério, você tem seus dons espirituais, você tem os discípulos, as pessoas com quem você trabalha. Tudo isso são coisas, as barras de ouro que você tem aí, para você guardar no cofre. Tudo isso são coisas para guardar. A Bíblia diz, sobre tudo isto, guarde o coração, porque é dele que procedem as saídas da vida, as fontes da vida. Então, guardar o coração tem a ver, dentre outras coisas, não só isso, mas, dentre outras coisas, tem a ver com essa questão da humilhação, o espírito de serviço. Você já pensou, apóstolo Ricardo, se todos os líderes cristãos, nesse momento, dessem um clique em cada um deles e todos decidissem que eles vão viver para servir ao outro, o que aconteceria com o Brasil, por exemplo, em questão de meses? Entendeu? Se eu parar de pensar no meu umbigo, parar de pensar na minha, sabe, no meu bem-estar, no meu conforto, nisso ou naquilo, e eu de repente decidir que eu vou viver para servir, eu vou viver para cuidar do outro, para abençoar o outro. Só isso por si só, antes de nós entrarmos nos outros três pontos,
Só isso por si só já causaria um grande estrago no reino das trevas e já elevaria o crescimento de qualquer igreja para outro nível. Entendeu? Mas as 3 coisas que eu considero prioritárias para igrejas experimentarem isso, primeiro é a compreensão de 3 coisas fundamentais na Bíblia, né? Glória de Deus, poder de Deus e unção do Espírito, né? O poder de Deus, vou começar pelo poder, porque é mais fácil, né? O poder de Deus é a sua força em ação. Então você imagina que aqui nesse braço aqui tem força, mas ela não está em ação, ela está em descanso, né? Quando eu pego algo e ergo, se fosse aqui um peso aqui que eu conseguisse mover com o meu braço, pronto, o poder dessa força é liberado. Então, poder é a força em ação, né? E o próprio Senhor Jesus mostrou isso na prática. Por que Jesus tinha o hábito de tocar as pessoas, né? Ele tinha o hábito. Ele não precisava tocar para curar. Nós temos o caso do servo do centurião, que ele falou, ok, pode ir, então o teu servo está curado. Chegou lá, o menino estava curado. Mas em 90 e tantos % dos casos, ele pessoalmente ia lá e tocava naquela pessoa ou fazia algo com aquela pessoa para que o milagre acontecesse. A razão do porquê ele fazia isso é porque ele tinha consciência que havia uma força divina nele e que essa força precisava ser liberada para que a pessoa pudesse ter contato com o poder. A mulher do fluxo de sangue entendeu isso também. De uma forma ou de outra, ele entendeu isso. Quando ela vai lá e toca em Jesus, que ele sente sair virtude, que a palavra ali é dunamis, poder, né? Dunamis. Ele fala claramente, não, alguém me tocou de uma forma diferente porque de mim saiu dunamis, de mim saiu poder. Então, aquilo que estava condensado nele, entrava em erupção em momentos em que ele queria, que ele acionava. Então, o poder de Deus, e Deus está presente em todos os lugares, e eu garanto para você que em todos os cultos, até aqueles mais tradicionais, Deus está presente lá. Eu creio. Tá? Apóstolo, deixa eu te dar uma rápida interrompida aqui, porque para não sair, você não entrar em outro. Abacuque, capítulo 3, versículo 4, uma visão que Abacuque teve da cruz, ele diz assim sobre Jesus: raios saíam das suas mãos, e ali estava escondido o teu poder. Olha aí. Quando Jesus foi furado, tudo aquilo que estava escondido explodiu para todo o universo. Mas antes ele tinha aqui, ó, ele tocava, pega. Uhum. Né? Raios saíam das suas mãos e ali estava escondido o teu poder. Exatamente. Muito bem citado poder, esse texto. Fala poder. Exatamente. Exatamente. Então, o poder é isso. E outra coisa interessante é que o poder, ele não precisa ser buscado. Existe essa concepção pentecostal de que, sabe, nós temos que buscar poder, nós temos que buscar poder. Não, poder não se busca, poder se vive, poder se experimenta, porque o poder é a consequência de 2 outras coisas. Então já sei que poder é força em ação. A força está lá condensada, mas se eu não fizer nada, ela fica lá condensada, tá? Mas se eu, de repente, resolver colocar aquilo em ação, aquilo se revela em forma de poder. Ok? Então Deus está presente na igreja. O culto está acontecendo, Deus está lá recebendo o culto do seu povo. Deus não é pentecostal. Deus é Deus. Se você estiver adorando a Deus da forma que você sabe, ele vai receber a sua adoração, ele vai estar presente. Na época daquele grupo islâmico que andava matando as pessoas, o mundo ficou em choque com o nível de fé dos crentes cópticos do Egito e alguns que ainda vivem ali na região da Turquia, né? Os cópticos, eles são mais tradicionais ainda, se não iguais aos católicos, com aquelas missas bem litúrgicas, bem tradicional mesmo. Mas quando eles foram capturados pelo Estado Islâmico e levados para aquela praia, não sei se você lembra desse vídeo, levado para uma praia distante lá no Iraque, com os roupões laranja, com uma faca no pescoço, assim, e receberam a chance de negar a Jesus,
e eles começaram a cantar um dos seus hinos, que é aquela melodia bem tradicional cóptica, né? Coisa que eu não aguentaria, você não aguentaria. Nós não aguentaríamos uma missa dessa, ou um culto desse. Mas o mundo ficou em choque, porque os caras estavam ali com uma knife no pescoço, uma faca no pescoço, tinham a oportunidade de salvar suas vidas e eles preferiram cantar louvores a Deus e morrer degolados diante das câmeras, como apareceu para o mundo inteiro. Portanto, não se iluda. Eu até falei ontem na igreja, né? No céu haverá muitas surpresas, pessoas que a gente não imagina que estarão lá e outras que a gente aposta com certeza que estarão lá e nós vamos ter grandes surpresas porque só Deus conhece o coração do homem. Né? Então, essa relação da manifestação do poder acontece quando eu associo duas outras coisas. Tá? Primeiro, a glória de Deus, que avivamento tem a ver com manifestação da glória. Tá? O que é glória de Deus? Glória de Deus é o brilho da sua presença. Então, agora, volta um pouco atrás e olha o que eu disse. Deus está presente em todo lugar. Isso aqui é onipresença. Ele está presente na igreja, está presente no prostíbulo, ele está presente no carnaval, ele está presente em tudo quanto é canto que você puder imaginar. Ele está presente na dark web. Ele está presente em todo lugar. Então, o fato de Deus estar presente por si só não significa muita coisa, em termos de efeito prático para nós. Então, está o cara aqui cultuando a Deus e tal, do jeito dele e tal. Deus está presente? Está. Mas isso não significa jamais que aquela pessoa ou aquele grupo vai ter uma experiência sobrenatural com Deus. Uma experiência incendiária, né? Igrejas incendiadas com Deus. Por quê? Porque a glória não está lá. Ele está lá, mas não a glória. E a glória dele é o brilho da sua presença. Então, quando Jesus subiu no Monte da Transfiguração, era o mesmo Jesus que eles costumavam a ver todo dia e toda hora, até o momento em que ele começou a girar o botãozinho e começou a brilhar a sua glória. A Bíblia chama de uma nuvem de luz. Imagina uma nuvem de luz. Coisa diferente, né? Veio sobre eles. Exatamente. Então, ali Jesus estava mostrando para eles que a glória pode brilhar ou não, independente da presença. Entendeu? Para ele estar presente, a glória dele não precisa se manifestar no ambiente. A glória dele só se manifesta no ambiente se ele resolver brilhar a sua presença. Então, se apagar essa luz que eu tenho aqui agora e você apagar a sua luz, a lâmpada continua no mesmo lugar, não continua? Verdade. A energia também. A energia está chegando lá perto do soquete. Mas não tem luz. Por quê? Porque a lâmpada parou de brilhar. A lâmpada não está brilhando. Então é a mesma coisa. Deus presente não significa manifestação da glória de Deus presente. Tá? Essa manifestação da glória se dá, o brilho da presença de Deus se dá por um processo longo de busca e de afinação com a vontade de Deus. Então eu preciso entrar num processo de relacionamento com Deus íntimo e começar a buscar a sua vontade. Porque o que Jesus diz na oração do Pai Nosso é que a vontade dele seja feita na terra como ela é feita no céu. No céu tem abundância de glória. Você imagina, os serafins que voam lá há 1 quintilhão de anos, que estão lá voando em torno dele e continuam dizendo santo, 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 com as asas cobrindo os pés, cobrindo o rosto, porque é muita glória para eles. E isso já tem uma baba de tempo. Mas é tanta glória que não dá para acostumar, eles jamais acostumarão. E quando nós chegarmos lá na eternidade, nós também veremos essa glória. E nós nunca vamos acostumar com ela. Vai ser uma eternidade inteira de surpresas, de impactos, de coisas novas, e jamais acostumaremos com ela, porque a glória lá é abundante. Então a oração de Jesus é: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, esteja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Então, quando eu me proponho a me alinhar com Deus, e eu sei que a frase é simples, mas isso envolve uma série de renúncia. Você tem que estar disposto a renunciar uma série de coisas, abrir mão de muita coisa, e entrar num outro nível, numa nova dimensão de busca, de relacionamento com Ele. Você vai abrir mão de muita coisa, você pode ter absoluta certeza disso. Você vai deixar de usufruir de muita coisa que os outros à sua volta estão usufruindo, e coisas que não são pecado, mas que você vai abrir mão, porque você tem uma prioridade, e essa prioridade é a manifestação da glória de Deus no seu ministério ou na sua igreja. Então você entra num processo de busca e de relacionamento. E aí vem algumas coisas que eu não vou falar aqui individualmente, por causa da oração, do jejum, do falar em línguas, de estar em silêncio na presença de Deus, que é um assunto para uma outra live depois, né, sobre o poder do esperar em silêncio. E todas essas coisas juntas, elas fazem parte de um pacote, que é você determinado em viver uma nova dimensão de comunhão e de relacionamento com Deus. É isso que faz com que a glória venha. E quando a glória vem, olha só, cara, que coisa doida, né? Ezequiel, um texto aqui que as pessoas não observam isso com a delicadeza que esse texto merece. Ezequiel capítulo 1. Capítulo 1, versículo 5 diz assim: e do meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência, tinham a semelhança de um homem. Esses são os 4 seres viventes, que depois Ezequiel identificou como sendo querubins, né? Aí diz assim: e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. Verso 7, escute o verso 7. E os seus pés eram pés direitos, e a planta dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam com a cor do cobre polido. Quem são esses querubins? Esses querubins, depois do capítulo 8, eu descubro. Esses querubins são os seres criados por Deus para transportar a glória. No capítulo 8, eles estão indo lá em Jerusalém, no templo, para retirar a glória. Agora escute esta. Capítulo 10, né? Que ele retira a glória. Começa no 8, vai até o 10, né? A história começa no 8. Então, olha bem, que doideira, né? A glória parece ser uma entidade em si mesma, embora não seja. Porque como a glória é o brilho da presença, Deus, como se fosse aqueles botõezinhos de lâmpada, né? Aqueles botõezinhos que aumentam e diminuem a lâmpada. Então, quando Deus é provocado numa certa dimensão, num certo nível, ele começa a brilhar a sua presença naquela igreja. É isso que nós chamamos de avivamento, que nós chamamos de mover do Espírito. Uau. Ou de uma igreja incendiada. Uau. Quando Deus, que já estava presente lá, começa a ser provocado numa dimensão em que ele começa a brilhar a sua presença. A glória dele começa a aparecer. E todo mundo envolvido no processo sabe que aquilo está acontecendo. Porque é impossível confundir isso com qualquer outra coisa no culto. Entendeu? Então, esses seres aqui são os seres criados para se relacionar com a glória. Eles são transportadores da glória. Você vê, eles são capazes de transportar o próprio Deus assentado sobre um trono. Eles transportam o trono com Deus assentado em cima. Então você imagina a dimensão desses seres e o poderio desses seres criados por Deus. Só que tem um detalhe. Esses seres, quando eles começam o processo, eles têm que ir até o fim. Quando o texto diz que ele tem pés direitos, eu ouvi isso de um rabino uma vez. Uau. Quando o texto diz pés direito, o que o texto está dizendo é que eles não dão meia volta. Eles não dão meia volta. Quando eles começam a andar em direção ao alvo, eles só param quando eles chegam lá no alvo. Entendeu? Então, vou dar um exemplo prático agora. Tá? Primeiro, por que às vezes Deus demora a responder? Por que
Por que que às vezes Deus demora a responder? Tá? Então, a igreja começa a clamar, Senhor, derrama um avivamento, Senhor, faz isso, faz aquilo, Senhor, me dá um ministério de milagres, não sei o quê, não sei o quê. O que que a pessoa está pedindo de fato? Ele está pedindo, Senhor, por favor, brilha a tua glória no meu ministério. É isso que ele está pedindo inconscientemente. Faça brilhar a tua glória no meu ministério. Né? No avivamento da Rua Azusa, o avivamento em si ficou conhecido como a nuvem de Azusa. Porque tinha uma nuvem pairando na região da igreja. E essa nuvem foi vista e registrada muitas vezes por pessoas, por seculares. Um avivamento que começou pequeno, porque tudo começa pequeno, chegou um ponto em que as pessoas traziam os doentes para vir na igreja, um quarteirão de distância da igreja, eles eram curados. Tem registro em jornais de hospitais mandando os doentes para lá. E alguns deles eram curados antes de botar os pés na igreja. Meu Deus. Porque essas pessoas entravam debaixo dessa nuvem. A nuvem da glória pairava por sobre a região, bairro da igreja. E ali aconteceu sobrenaturais gloriosos. Por quê? Porque eles provocaram a Deus a ponto de Deus responder e resolver brilhar a sua glória. Agora, por que que às vezes demora? Às vezes demora por puro amor de Deus, porque quando ele desencadeia o processo, esse processo não pode ser abortado. Então você começa a clamar, Senhor, brilha a tua glória, manda a tua glória, manifesta a tua glória, manifesta a tua glória. Ora, no capítulo 10, de 8 a 10 ali de Ezequiel, você vê esses querubins indo no templo buscar a glória. Ora, onde é que estava o Deus, o dono da glória? Está entendendo? Mostra eles chegando, mostra a glória saindo do Santíssimo, pulando para o átrio, do átrio pulando para cima do alpendre, do alpendre pulando para cima dos querubins, e os querubins então partiram com a glória do Senhor com eles, né? Levaram a glória junto. Mas demorou, eles pecaram muito, eles prevaricaram muito, eles adoraram a ídolos, eles fizeram muita besteira. Até o dia que Deus falou, ok, não tem jeito, eu vou ter que retirar minha glória de lá. Inclusive, antes de retirar a glória, Deus pegou Ezequiel em arrebatamento e falou, Ezequiel, eu vou mostrar para você por que eu vou ter que tirar minha glória de Jerusalém. E levou ele lá em arrebatamento e mostrou para ele, tá vendo aqui? Eu vou ter que tirar a glória daqui. A glória é material. E Deus não perde uma gota dessa glória. Não. Então, quando ele viu que os sacerdotes do templo haviam perdido a visão e o respeito, Deus foi lá, mandou o querubim pegar a glória, tira essa glória, porque não vai ficar aqui jogada, desperdiçada. Então, cada gota de glória, ela é preciosa e não se desperdiça. Exatamente. E aí é o seguinte, quando a glória de Deus está manifestada num lugar por pouco tempo, e aí as pessoas começam a fazer bobagem, desperdiçam, não sabe, despreza Deus e por aí, pecados e tanta coisa, essa glória ela se desvanece com muita facilidade. Mas quando essa glória está pairada no mesmo lugar por muito tempo, ela tem comportamento de como se fosse uma entidade em si mesma. Por isso que ela precisa ser removida do lugar. Porque assim como os querubins, quando você começa a clamar, Senhor, eu quero a tua glória, eu quero a tua glória, eu quero a tua glória, Deus vai retardando, porque quando ele dá a ordem aos querubins, ok, leva a minha glória para aquela igreja, naquele ministério. Vai lá e coloca lá a minha glória naquele lugar. Quando ele dá essa ordem não pode ser revertida. Então, dali para frente começam a acontecer coisas, porque quando a manifestação da glória de Deus acontece no ministério, num determinado lugar, numa igreja, o que acontece? Os juízos se amplificam. Assim como as bênçãos se amplificam, os juízos também se amplificam. Está entendendo? Então, é mais ou menos como um fio de energia. Enquanto ele está encapado, está bom. Mas se você desencapar o cabo e começar a trançar ele no meio do arraial, vai dar problema. O apóstolo, um exemplo claro disso que você acabou de falar é lá na arca, que estava com Abinadab. E quando o Davi tira a arca da casa de Abinadab e começa a adorar ao redor da arca, a arca ativou a glória. Aí o filho de Abinadab, chamado Uzá,
foi botar a mão na arca. Uma arca que ele durante 9 anos botou a mão. Mas dessa vez a arca estava desencapada. Então, Exatamente. A carroça quebrou a roda, né? Ele foi segurar a arca. Exatamente. E ele morreu. Ele foi fulminado. Por quê? Fulminado. Porque antes a arca não estava denunciando nada. Ela estava, Não. a unção estava adormecida. Mas quando acordou a glória, tudo foi denunciado. Exatamente, exatamente. Então agora vem o outro aspecto. Ok, quando a glória de Deus se manifesta num lugar, quais são os instrumentos que nos permite nos relacionarmos com as benesses ou os resultados da glória? E essa parte que eu vou dizer agora, eu considero talvez a mais crucial de todas. Eu espero que haja pastores aqui, líderes, ouvindo esta palavra que eu vou dar agora. Porque é onde a maioria peca. Tá? O instrumento que me permite me relacionar e administrar a presença da glória de Deus no recinto chama-se unção. Unção. O problema é que a gente imagina unção como sendo apenas uma virtude do Espírito. Apenas como sendo um revestimento do Espírito. Mas isso é parcialmente verdade. E aqui está o segredo. É que, na verdade, existem 2 tipos de unção. Existe a unção interna e existe a unção externa. Existe a unção dentro, como disse muito bem a João, né? Deixa eu ver se eu localizo esse texto aqui. 1 João, capítulo 2, se não me engano. 1 João 2. Está aqui. Verso 20. Vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Né? Verso 24 diz, portanto, aquele que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Verso 27, escuta essa. E a unção que vós recebeste dele fica em vós. Essa unção que ele está falando é a unção interior, é a unção no seu espírito. E essa unção é a unção que permite o relacionamento. É ela que te incita ao relacionamento. E é aqui que a maioria peca, é aqui que as pessoas caem. Porque o segundo nível de unção é a unção sobre, é o revestimento. Enquanto que a primeira unção é a unção da comunhão, a unção de revestimento é a unção ministerial. E a pessoa usa a unção ministerial porque ele tem um dom profético, porque ele tem um dom de evangelista, porque ele tem isso, tem aquilo. Às vezes o camarada está com 2 mulheres, está com isso, está pecando nessa área, pecando naquela, mas o carisma continua lá. O revestimento da unção, que está ligado ao carisma, aquilo ali não é retirado jamais. Porque o seu carisma não pode ser retirado de você. Verdade. E aí as pessoas confundem essa unção com essa unção aqui de 1 João capítulo 2, que é a unção interior, é a unção do Espírito, é a unção que faz com que Ricardo Ribeiro tenha uma vida de comunhão intensa com o Espírito Santo, que é o dono da unção. As duas têm funções diferentes. A unção interior, ela atrai o Espírito. A unção exterior, ela atrai as pessoas. Uau! Entendeu? Meu Deus. Por isso que a unção exterior, ela vem e vai. De repente você está num culto, aí vem aquela coisa, aquela unção e tal, e você vai e profetiza. Você diz coisa que você nunca soube daquela pessoa, e vai, ministra, a hora a pessoa é curada e tal, aquilo acontece. E se a pessoa não tiver cuidado, ela vai acostumando com essa unção de tal forma, a ponto de cometer 2 grandes erros. Erro número 1, ela corre o risco de achar que aquela unção é dela, pertence a ela. E número 2, ela corre o risco de achar que aquela unção é a base do que Deus está fazendo. E não é. A base do que Deus está fazendo é a unção que está dentro de você. É aquela unção do santo que faz com que você saiba tudo, espiritualmente falando.
E tem, apóstolo, os especialistas em trabalhar na unção do outro. Ele chega na igreja, a igreja está cheia de gente. Ele não tem unção nenhuma, ele já está vazio, ele sabe disso. Mas ele percebe a atmosfera de unção da igreja e ele manipula aquela unção e faz o culto acontecer. Fogo desce, gente cai, gente grita. Ele está trabalhando com a unção interna dos outros. A unção é interna, mas ele está no externo. Exatamente. Ou fazendo uso também, somando a isso, fazendo uso dos seus carismas, dos seus próprios carismas. E ele junta as duas coisas e faz a coisa acontecer. E aí vem algo que eu experimentei com Deus há um tempo atrás, naquela experiência de arrebatamento que eu já contei aqui no seu canal, que foi quando o Senhor falou comigo sobre o benefício e o malefício do pentecostalismo, né? Quando ele falou comigo, olha, o pentecostalismo causou muito bem para a igreja, mas também causou muitos males. E ele falou comigo, por quê? Porque alguns acharam que aquilo era tudo e ficaram naquilo. Ou seja, aquilo era só um estágio. É Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, não é? Então, Pentecostes é um estágio para te levar para Tabernáculos. Pentecostes é visitação, Tabernáculos é habitação. Não é? Então, se você ficar na visitação, você perde a habitação. E a habitação é aquele nível de comunhão que você desenvolve com ele e você tem consciência disso. Nós poderíamos aqui transitar para algumas questões sobre a questão do esperar nele, mas eu não vou entrar porque é um outro assunto para uma outra hora. Mas o pentecostalismo foi uma coisa muito boa, mas que as pessoas acharam que era um fim em si mesmo. Então, hoje, o que é que nós temos no Brasil? Muitas igrejas pentecostais que mal conhecem o Senhor, que tiveram que criar uma série de regras humanas, uma série de subterfúgios humanos, para manter a coisa caminhando dentro daquelas regras humanas, porque perderam a habitação, ficaram só na visitação. Eu chamo de o culto ao culto. Exatamente. Quando não tenho Deus do culto, eu tenho que cultuar o próprio culto. Exatamente. Então, eu nasci, eu comecei o meu ministério dentro do sobrenatural. O tema é Igrejas Incendiadas. Eu comecei o meu ministério assim, eu vim de uma igreja muito abençoada, muito forte espiritualmente. O meu pastor era muito raiz, né? Aquele cara que sabia orar, buscava a Deus, ensinou a gente a fazer o mesmo. Então eu recebi essa marca logo no começo do meu ministério. E comecei com um ministério sobrenatural, dom profético. Eu fui descobrir o chamado apostólico depois, mas aquele dom profético muito forte, palavra de conhecimento, de revelação, muito forte desde o começo do meu ministério. E como o meu pastor me ensinou o caminho da oração e de investir tempo com Deus, aquilo para mim passou a ser natural e automático. Eu não sabia que aquilo ali era o segredo. Eu fazia porque era natural para eu fazer. Mas até então eu não tinha entendido. Se eu falhasse naquilo ali, todo o restante poderia ser comprometido. Porque é a relação com o Espírito pessoal que mantém viva a unção interior, a unção de dentro, que é o que interessa a Deus, porque a unção de dentro, ela vai alimentar a de fora e ela vai te proteger. Olha só, o texto, verso 27, a unção que vós recebestes, dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção que vos ensina todas as coisas é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então, a função dessa unção interior é me manter nele. A função da unção exterior que vem sobre mim, que já era comum no Velho Testamento, o Velho Testamento tinha unção exterior, só não tinha interior. Sansão tinha uma unção exterior fabulosa. Toda vez que o Espírito Santo vinha sobre ele, virava um monstro, num bom sentido. Mas ele não tinha a unção interior. Entendeu? Não é isso.
que o texto está dizendo é que essa unção interior, ela me mantém nele, eu fico nele o tempo todo. Então, quando eu vou ministrar, né, os eventos passados agora, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, agora o passado em Portugal, tá? Quando eu vou para um lugar para ministrar, eu vou tranquilo, eu vou sem nenhuma dúvida do que vai acontecer e do nível da operação do Senhor, por uma razão só. Porque a unção interior está guardada, está protegida. Eu passo o meu dia a dia, de manhã até o sol se pôr e eu ir para a minha cama. Eu passo o meu dia a dia com uma única missão: não deixar corromper a minha unção interior. Uau, uau. Essa frase resume muita coisa, né? Muita coisa. Com isso, eu vigio os meus olhos. Você sabe que hoje em dia você não controla o que aparece na televisão, você não controla mais o que aparece na internet. Então você tem que vigiar os seus olhos. Eu vigio os meus olhos, eu vigio o meu coração, sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração. Eu vigio o meu coração, eu vigio o meu relacionamento com a minha esposa, eu vigio o meu relacionamento com os meus filhos, eu vigio os aplausos, os elogios. Entendeu? Você chega num evento onde Deus faz o que ele fez agora em Portugal, por exemplo, que foi uma coisa assim, descer uma nuvem no lugar e ficou pairada lá por 3 dias. E Deus começou a curar a gente, libertação, e foi coisa acontecendo assim, estava acontecendo a Bangu. Qual é o inevitável? E não é pecado. O inevitável é começarem a surgir os elogios. Yes. Ah, o senhor é um homem de Deus, meu Deus, que coisa também, que ministério poderoso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Começam a surgir os elogios. Só que elogios, eles são muito bons para quem está elogiando. E para o elogiado, ele pode ser maravilhoso ou ele pode ser destrutivo. Depende do elogiado, não de quem está elogiando. Eita. Entendeu? O cara começa a ouvir aquilo, vai. Aonde vai, Deus opera. Aonde ora, Deus faz. Aonde ministra, Deus cura. E vai. O cara descuida. Então, se não houver o cultivo da unção interior, e aí, de novo, é uma coisa do dia a dia. E a base dessa unção interior, do cultivo dela, são 2 textos de Paulo. Um em 1 Tessalonicenses 5, né, que diz: não extingais o Espírito. Yes. O extinguir o Espírito é uma ação contra a sua ação, contra o seu ministério, né? Quando o Espírito quer fazer algo e eu não estou sensível o suficiente para acompanhar a sua liderança. John Stott que dizia, né? Descubra o que Deus está fazendo e tente cooperar com ele. Em outras palavras, não atrapalhe Deus. Exatamente. Então, exato, não atrapalha Deus, exatamente isso. É só não atrapalhar Deus, vai dar tudo certo. Exatamente. É aquela velha história do político, né, na época pelo que eu sei, uma história verdadeira, na época do presidente Figueiredo, do regime militar. O Figueiredo foi visitar uma cidadezinha no Nordeste, em algum lugar lá, e aí aquela festa, aquela banda de música, aquela coisa, e o prefeito lá da cidadezinha, né? Quando o avião do presidente estacionou assim, que abriu a porta, todo mundo esperando, e ele ali, e os fotógrafos, tudo com as máquinas assim tal, e o prefeito achando que era para ele, né? Aí ele pegou e falou assim: como vocês querem que eu saia? Nós queremos que você saia da frente, que você está atrapalhando a gente tirar a porta do presidente desse avião. Então, é mais ou menos por aí. Descubra o que Deus está fazendo e coopere com ele. Entendeu? Deixa eu achar um outro texto aqui. Esse eu acho que é Efésios, né? Em algum lugar de Efésios. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Então, o primeiro está em 1 Tessalonicenses 5, o outro está aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Esse selo aqui também é a mesma unção que nós lemos lá em 1 João, a unção interior que sela você.
Então, como que eu mantenho essa unção interior? Com duas estratégias. Estratégias. Número um, não entristecer o espírito. Aí é que vem a questão do orar sem cessar. Eu passar o dia em conexão com ele. Eu passo o dia em conexão com ele. E o meu dia é literalmente assim, em função dele. Sabe, eu estou ali, agora mesmo eu estou chegando no final do ano e eu sempre prego uma mensagem que traga parâmetros para o novo ano. Então, eu estou com as minhas antenas todas armadas, sabe, Espírito Santo, o que o senhor quer que eu pregue? Estou com as antenas todas armadas. O ano passado ele me falou dentro do carro. Eu estava dentro do carro quando ele veio e falou comigo. Pregue sobre isso e isso. Eu tô conectado, eu alimento isso no dia a dia. E, gente, isso não é um privilégio meu, do apóstolo Ricardo, ou do fulano e do ciclano, não. Isso é um direito de todos. Todo mundo pode fazer isso que eu estou falando aqui agora. Porque se você zelar pela unção interior, o que acontece? A exterior não será corrompida. E quando você tem as duas unções operando, a interior como base da exterior, significa que você tem ferramentas para manter a glória brilhando na igreja. Uau! Fantástico. Entendeu? E é aí que o fogo pega e incendeia. A igreja incendeia. O que está acontecendo hoje em São João do Meriti, por exemplo. A igreja incendiou. Começa devagarinho, começa com coisas acontecendo. Se o líder entender e perceber o que está acontecendo, ele começa a se autorregular, a se autovigiar sobre tudo que você deve guardar. Guarda o teu coração. Então Deus está falando o seguinte, é responsabilidade sua guardar o teu coração. Eu não vou aí guardar para você, não. Guarde você. E nesse guarda o coração está uma série de coisas, o seu comportamento, como é que é a sua vida de oração, qual é o seu contato com as escrituras, como você lida com as ovelhas, a sua sensibilidade com o Espírito Santo na hora do culto. Cada culto é uma experiência, é um exercício. E aí, por causa do zelo da unção interior e o fato da unção exterior estar lá sem corromper, então a glória, a manifestação da glória de Deus vai produzir muito mais fruto do que qualquer outra coisa. Ao invés de morte, vai produzir fruto. Uau. E a igreja, sim, estará incendiada dia após dia para a glória do Senhor. Eu experimentei isso em Colatina, depois de um certo ponto. Sim, eu disse algo aqui que eu não terminei, que quando eu comecei a viver uma vida de relacionamento com Deus, de comunhão, de oração, vida com Deus, aquela coisa, aquela busca incessante do Senhor, que eu fazia isso porque era natural, eu fui criado no ministério assim. Mas eu não tinha conscientemente assim, não, é isso aqui que mantém a minha unção ministerial operante e funcionando. Eu não tinha essa consciência. Entendeu? E houve um período do meu ministério que eu comecei a relaxar. Eu não percebia. Comecei a relaxar, já não estava orando tanto, já não estava tão conectado, tão ligado, já não estava... E aquilo passou um período, eu não percebi aquilo. E de repente eu percebi que o meu ministério começou a sofrer umas avarias, o avião começou a passar por turbulências. Até o dia em que o Senhor falou comigo, o que mantém, o que você experimenta do lado de fora, é o que você tem de mim dentro. Se você se desconectar de mim, as coisas externas se descontrolam. Meu Deus. Uau. Meu Deus. Rapaz, Jesus não falou isso em João 15? Nenhum ramo de si mesmo pode dar fruto se não estiver conectado na videira. Eu sou a videira. Meu Deus. Uau. Entendeu? Então, a gente precisa, apóstolo Ricardo, a gente precisa voltar, seja lá quantos pastores, depois você abre os comentários para a gente ver quantos pastores tem aqui nessa live. Seja lá quantos pastores temos aqui, homens, pregadores, evangelistas, apóstolos, que estão conectados aqui. Escutem o que esse humilde servo está dizendo para vocês. Nós precisamos resgatar o relacionamento pessoal, o relacionamento íntimo, pessoal com Deus, que não tem a ver com a igreja, não tem a ver com o ministério, não tem a ver com a pregação de amanhã, não tem a ver com nada disto, não tem a ver com a próxima profecia que eu vou entregar, com nada disso.
tem a ver com uma vontade íntima e incontrolável de conhecê-lo, de estar com ele, de buscar a face dele. E tudo isso vai redundar naquilo que eu conheço externamente como sendo a unção ministerial, a unção que opera fora. E essa vai e vem, a interior fica, essa vai e vem. Terminou o culto, o cara está lá cheio de glória, profetizando, orando, ministrando, curando. Terminou o culto, aquela unção levantou-se. Não adianta pedir o cara para fazer a mesma coisa de novo, que ele não vai conseguir. Verdade. Entende? Verdade. Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu estou trazendo aqui um conceito que é muito mais do campo do discipulado, né? Muito mais no sentido de ensinar as pessoas como lidar com o fluir do sobrenatural. Qual é o segredo desse fluir? Por isso que eu disse que o foco não é o poder. Vamos fazer aqui uma vigília de poder, uma busca de poder, um mês de busca de poder. Buscar poder para quê? O poder já está aí. O poder é a força dele, basta ele mover o braço. O poder está aí. Entendeu? O foco tem que estar na manifestação da sua glória, e isso acontece quando os dois níveis de unção estão calibrados da forma correta. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu acho que é isso. Eu acho que já colocou, né? O pessoal depois diz aí se ficou claro, se deu para entender. Porque eu estou resumindo aqui em, sei lá, 40, 45 minutos, um seminário que eu dou às vezes em semanas, entendeu? Mas foi muito objetivo, muito claro, pelo menos para mim. E é aquele tipo de mensagem que, além de ter clareza, a gente já fica com vontade de praticar. Acabou a live, eu vou praticar. Eu quero ter um nível de unção interna, um nível de unção externa. Eu entender que a unção ela é material, ela vai para lá, vai para cá, e eu posso trabalhar junto com esse mover, junto com os guerreirinhos. É muito lindo. Gente, deixa eu agradecer aqui. Antes de eu agradecer ao apóstolo, agradeço a vocês que estão online aqui. Alguns estão me seguindo aqui. Sigam o apóstolo também. E eu quero falar que amanhã eu vou receber aqui, 18h30, no meu canal, o apóstolo Gelson Becker. Também é um ponto de lança de batalha espiritual no Brasil. Quando eu comecei, 20 anos atrás, ele também estava nessa área. E o Gelson, ele trabalha numa questão diferente de ativação profética. E amanhã ele vai falar sobre as profecias que foram feitas na pandemia. Na pandemia não, na eleição. Na eleição. Bolsonaro vai entrar, Bolsonaro vai isso, Lula não sei o quê. E agora? Será que nós erramos? Será que nós não erramos? Será? E vai ser uma live muito madura, muito cuidadosa, não vai ferir ninguém. Nós só vamos trazer um entendimento de como nós podemos agir a partir de agora, como igreja. Então, e vai ser profética amanhã. E no sábado, às 18h30, também, sábado, eu vou estar aqui com o Judson de Oliveira, cantor, profeta, pastor, meu amigo Judson de Oliveira. Tá? Todo dia de manhã, 11 horas da manhã, eu estou trazendo aqui uma impartição profética na palavra. Eu quero agradecer ao apóstolo Jefferson. O apóstolo Jefferson, ele é o meu mentor espiritual, minha cobertura espiritual. Não poderia ser diferente, né? Eu preciso de alguém que tenha mais autoridade, mais unção, mais entendimento, e, acima de tudo, mais experiência do que eu, de vida ministerial, vida pessoal. O apóstolo Jefferson é essa pessoa, né? E eu sou grato a Deus por isso. Ele é um alargador, né? Vamos para Israel juntos agora em outubro de 2023. Vocês todos são convidados para Israel conosco. É uma caravana, preço bom, preço justo. Depois nos procura, quem quer ir para Israel conosco. E eu agradeço, apóstolo, pelo seu tempo. Eu sei que seu tempo é precioso. Agora eu vou começar uma mentoria. Hoje é o primeiro dia da nossa mentoria. Tem algumas pessoas que se inscreveram. Dê suas considerações finais, apóstolo. E aí eu finalizo. Amém. Primeiro, muito obrigado, né, pelo convite. O seu canal é um canal muito precioso, um canal muito sólido, muito consistente. Então, ensinar aqui é sempre muito bom, porque a gente tem a impressão de estar falando sempre para pessoas com
capacidade de assimilação, né? E isso é bom demais. Então fica aqui a minha gratidão, quero abençoar cada um que aqui está presente, os que estiveram também, aqueles que vão assistir depois essa live gravada. Deus abençoe vocês, coloquem em prática o que vocês ouviram no dia a dia, é uma questão de prática diária, não tem mágica, não espere descer um anjo do céu com uma espada inflamada para você se mexer, comece já, tá? A sua vida pessoal com Deus é o grande segredo, o grande início de tudo. Tudo começa por aí, tá bom? Em abril vou estar no Brasil, vou estar em São Paulo, vou estar em Rio Claro, Itabira, vou estar no Rio de Janeiro, São Cristóvão, vou estar em Brasília e vou estar no Espírito Santo, Colatina, no Espírito Santo. Quem quiser saber detalhes, eu tenho postagens no meu Instagram, e essas postagens falam de cada evento, endereço, tudo bonitinho. E para você poder participar do que nós chamamos de Encontro dos Sedentos. Rasga os céus e desce. Vai ser muito bom, porque 2023 é um ano que Deus tem planos muito gloriosos para o Brasil. Obrigado, meu irmão. Tchau, tchau, gente. Shalom. Um abraço.